Queria saber se depressão, angústia e tristeza dão zoeira na cabeça, dão diarreia, dão gases, tenho tudo isso há anos. Menos a diarreia, mas quando fico ansiosa ou com medo de algo, tenho diarreia. A pergunta da Marlene tem tanta coisa, né? Ela falou de zoeira na cabeça. Vamos entender que zoeira na cabeça, ela quer dizer zumbido, que ela quer falar sobre sintomas ligados a zumbido no ouvido, a sensação estranha na cabeça. Eu estou traduzindo que possivelmente você perguntou, tá, Marlene, se você tá me ouvindo. E se não foi isso, depois você coloca em detalhes embaixo o que de fato você queria saber. Então, zoeira na cabeça, vamos pensar em zumbido e sensação ruim. Quando a gente fala de zumbido é uma das coisas mais complicadas de tratar, especialmente quando ele está associado a um quadro de saúde mental, né? Um quadro de depressão, a um quadro de ansiedade. Pensando em zumbido, ele pode acontecer em quadros ansiosos, sim, e pode acontecer em quadros de depressão, quadros ligados a alterações de hormônio de estresse, porque o ouvido responde a isso, né? Ao aumento de noradrenalina, ao aumento de adrenalina e, consequentemente, isso pode ser inclusive por dias ou meses e a pessoa ter dificuldade com isso. Então, a pergunta dela é se pode surgir zoeira na cabeça ou zumbido, essa sensação nesses quadros, sim. E para tratar, precisa cuidar especialmente do quadro base. É óbvio que a gente precisa saber qual foi o quadro base, como tudo iniciou, porque muitas pessoas iniciaram essa sensação, por exemplo, depois de infecção por corona. E pós-infecção, a pessoa surgiu aí tanto tontura quanto essa sensação de zumbi. A tontura até pode ser o que ela está chamando de zoeira na cabeça. E isso sendo uma consequência da infecção, né? Uma consequência no pós-Covid. Muita gente está com isso e ainda não resolveu, né? Tem tentado, está ajustando o tratamento ligado à tontura e ao zumbido. Quem cuida disso é o otoneurologista, especialista em alterações ligadas ao labirinto, a tudo isso. Só que, quando ela cita zoeira na cabeça, ela também pode estar falando de uma sensação esquisita cerebral, que a gente chama de fog, né? Ou de nuvem cerebral, que é uma estranheza mesmo e que também pode estar ligada às questões de ouvido. Só que quando ela cita gases de longa data, uma pessoa cheia de gases de longa data, que tem uma distensão abdominal significativa, que acorda sereia e dorme que nem um peixe-boi, inchada, cheia de gases, horrível, aquela sensação horrorosa que a pessoa fica, nossa, parece que eu engordei ao longo do dia e emagreço de manhã. Essa distensão abdominal muito relacionada a uma alteração de digestão, na verdade uma alteração na fermentação e aumento da produção de gases pelas bactérias intestinais. E aí, Marlene, quando a pessoa tem essa alteração de digestão, alteração do microbioma intestinal, que a gente tem dentro do nosso intestino uma série de seres vivos ali que contribuem para a formação de neurotransmissor, para a absorção inclusive dos nutrientes e um monte de coisa, incluindo produção de neurotransmissor para melhora de sistema nervoso central. Quando tem essa alteração, pode também ter sensação estranha na cabeça e piora de sintomas ansiosos, sintomas depressivos, insônia. E você descreve que é uma pessoa ansiosa há muito tempo, especialmente relacionando o quadro que você chamou de diarreia com situação em que você fica mais ansiosa. E isso a gente pode estar falando de um quadro que tem associado síndrome do intestino irritável, o próprio quadro de ansiedade, alguma sensibilidade alimentar. O que fazer? Primeira resposta para você é sim, outras pessoas sofrem com isso. A segunda resposta para você é que você precisa, em primeiro lugar, fazer uma avaliação nutricional. Procura um nutricionista para avaliar o que você está comendo, para falar sobre essas coisas ligadas à sua distensão abdominal e à hiperprodução de gases. Porque pode ser que por um mês e meio, você tenha que alterar aquilo que você come para alimentos menos fermentativos. Uma dieta que eu já citei aqui,
E tem vídeo que eu vou colocar abaixo depois sobre FODMAPs, né? Sobre alimentos que aumentam a produção de gases, e pode ser que você precise fazer essa mudança na sua alimentação por um tempo, mas isso precisa ser orientado. E aí, quando você melhora esse padrão e melhora seu intestino, consequentemente, você vai melhorar os seus sintomas ansiosos, tendo em vista que você tem uma resposta muito grande do trato gastrointestinal. A gente tem pessoas que respondem emocionalmente pelo intestino, né? Isso não é incomum. Outros pelo estômago, né? Tem dor de estômago nessas situações. Então, trato gastrointestinal, saúde mental e toda a relação com nutrição e com saúde desse intestino, a gente tem que pensar. Essa relação existe e, no seu caso, precisa pensar na zoeira, nos gases e na diarreia como algo relacionado. E pode ser uma enorme desbiose, a gente chama de desbiose intestinal, que precisa ser corrigida via alimentação.